On the Record, no ar, 4 de novembro, dia de mais uma reunião editorial mensal da nossa Newsroom e nosso time já todo a postos. Aqui comigo, Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes, também Benedita Sampaio Nunes. Olá, pessoal, como estão? Como estão nesse novembro? Tudo bem? Animados? E Natália Tudo bem? Toledo também aqui conosco hoje, gente. É verdade. Olá, bom dia. Bom dia. Boa, boa. Valeu pela apresentação, Beni. Então, vamos lá, vamos debater as pautas do momento. Só lembrando, para você que está chegando aqui com a gente, esse é o nosso espaço para trazer o assunto que mais tem nos chamado a atenção nos últimos dias, né? O que pode ser também uma aposta nossa para as próximas semanas de trabalho, para a nossa newsroom, claro. Então, vamos a esses assuntos, vamos às pautas do dia. Começando pela nossa líder, Carlota Ribeiro Ferreira, que tem um assunto que interessa muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo também, né, Carlota? É verdade, que é o tema da longevidade e do envelhecimento. E, entretanto, eu acho que é importante falar, porque nós temos trabalhado muito os temas da diversidade e de inclusão, e o que é facto é que existe um envelhecimento da população e, portanto, cada vez mais generalizado, mas obviamente há aqui países que lideram, digamos, a tendência, nomeadamente o Japão, e eu acho que vale a pena refletirmos e analisarmos um bocadinho o que é que tem estado a acontecer, na medida em que, por exemplo, no Japão, a força de trabalho ativa com mais de 65 anos já representa 13,5% da força ativa, ou seja, e cada vez que se pergunta a uma pessoa japonesa se efetivamente quer ou não continuar a trabalhar além dos 65 anos, mais de 50% manifestam interesse positivo. Portanto, basicamente, a população está a envelhecer progressivamente e isto deve-se em parte ao decréscimo da baixa de natalidade nos países em desenvolvimento, que tem, aliás, ontem discutia isto na minha aula de inglês, eu estava a partilhar que eu tenho aulas de inglês à sexta e ontem nesta discussão dizíamos, mas o que é que podemos fazer para de alguma maneira haver aqui um contrabalanço deste envelhecimento tão grande, como é que depois o sistema se vai sustentar com cada vez mais pessoas idosas. Obviamente que se não estiverem ativas e não tiverem contribuição para o sistema económico e social do país, isto vai provocar um grande desequilíbrio. Podia-se falar, ok, mas então vamos criar incentivos à natalidade, mas depois, na realidade, olhamos para outras regiões do mundo e vemos que as taxas de natalidade estão a crescer e continuam a crescer e, de facto, há aqui um desequilíbrio populacional a nível global que seria ótimo que todas as nações o vissem como um todo. Portanto, como é que vamos incentivar a taxa de natalidade em zonas como Europa ou Japão, quando efetivamente depois há outras zonas em que isso está tão trabalhado? Portanto, onde é que se vai criar aqui o equilíbrio, mais ainda também com todas estas novas dinâmicas sociais, com todo este novo ou não, mas geração de sozinhos, que de alguma maneira é aqui um novo fenómeno, com este contexto volátil, com esta incerteza, com esta se calhar falta de fé no futuro e portanto este medo de criar família. E, portanto, como é que estas dimensões todas se conjugam? E eu acho que é aqui um tema importantíssimo de reflexão. No caso agora, e nós temos trabalhado aqui tanto na WIN, aliás, a próxima Happy Conference é exatamente sobre diversidade e inclusão e esta cultura com toda a gente, acima de tudo, and everyone's culture. Como é que efetivamente nós vamos trabalhar organizações também e como é que vamos enquadrar pessoas mais velhas, que têm experiência, que têm sabedoria, que têm calma, que têm maturidade e que tanto contrabalançam também os ímpetos da geração mais nova. E, portanto, eu acho que é todo aqui um tema fascinante. Obviamente que há um impacto económico e social implícito também, mas há também aqui desafios muito grandes até a nível de projeção do ser e do que é estas novas gerações e esta nova linha de humanidade que queremos criar para o futuro.
É verdade. Tem uma matéria, inclusive foi Uhum. uma das mais Eu acho. acessadas, hein, Rafa? A gente viu esses dados juntos, de que uma das mais acessadas na nossa newsroom fala justamente sobre o mercado de Ah, é. trabalho para o público 45 mais, e eu estava resgatando aqui só para trazer esses dados. Vou até colocar o link na descrição aqui do episódio, que tem uma pesquisa da McKinsey que diz que a maior parte dos profissionais desempregados há mais de um ano tem 45 mais, né, de idade. Porém, quando os RHs, os recursos humanos, vão avaliar o desempenho e a produtividade, a maior parte das avaliações positivas está no público mais sênior, porque tem bagagem, porque tem experiência, só que o mercado não valoriza na hora de contratar, ainda existe essa barreira, então é um paradoxo muito interessante também de ser analisado. Vou até deixar essa matéria para quem quiser ler aqui sobre a nossa newsroom. E Diga, se nós Rafa, te quisermos atropelei. ter também, deixa-me só referir aqui uns números que são interessantes também, que é, se nós quisermos olhar para os números a um nível global, hoje em dia temos 700 milhões de pessoas com mais de 65 anos no mundo e em 2050, portanto, menos de 30 anos daqui, vamos ter 1,5 bis, ou seja, um em cada 6 pessoas vão ter mais do que 65 anos. E, portanto, ou seja, o que é que de alguma maneira pode ser pensado e as pessoas querem continuar ativas em saúde, obviamente, e estamos sempre a tocar no tema da saúde, mas efetivamente é aqui um desafio muito interessante e agora cruzado com isto que a Natália fala, há de facto aqui também novos olhos nesta empregabilidade de pessoas 45 mais, 65 mais, ou seja, vai ser interessante trabalharmos isto também do ponto de vista do Analytics Culture na Happy. Eu, eu acho que a longevidade agora, hoje em dia, né, uma pessoa com 65 anos ainda está nova, ainda está cheia de vida. Se comparar com os parâmetros de, sei lá, 20, 30 anos atrás, uma pessoa já aparentava ser muito mais velha, ou então já estava preparada até para se aposentar, que hoje em dia tem. Eu acho que não é só o processo de envelhecimento, mas é um envelhecimento ativo. As pessoas ainda estão ativas, ainda têm capacidade de trabalhar, de produzir, de querer viver a vida, de recomeçar. Eu notei agora no final do mês de outubro, até nas eleições aqui no Brasil, um número muito maior comparado a antigamente de pessoas que nem precisavam estar mais votando, que são da faixa etária acima da obrigatoriedade do voto, e filas lotadas de pessoas de 70, de 80 anos, exercendo ainda o seu poder, o seu direito do voto. A gente também tem uma colaboradora na UEN, a Gaia, que um dos projetos que ela tinha como jornalista era inclusive uma revista americana que era dedicada só a histórias de pessoas de 50 anos para cima que se reinventou na vida pessoal, na vida profissional, que começou uma carreira, uma empresa, um business, enfim, a partir dos 50, dos 60 anos. Então, eu realmente acho que esse movimento de olhar para essa nova faixa etária como ainda uma faixa etária na sua juventude também, né? Cheia de que tem energia ainda para produzir, para contribuir, para e É É mudar, verdade, é é para isso. mudar além um da parte shift, o pedagogia. mindset de que os idosos, a gente está com delay aqui, de que os idosos não são descartáveis, né? Existe essa cultura. Velho não serve mais. Inclusive, uma busca eterna pela juventude, Exatamente. da gente evitando envelhecer. Então, mudar esse mindset também. É verdade, além das oportunidades de Beni, tá negócio, sem que microfone. além das oportunidades de negócio que efetivamente existem e que estão a ser criadas novos espaços para desenvolver produtos, serviços para este target específico e que vai muito além. Claro. É um mercado consumidor que é um dos que É mais verdade. consome, inclusive. Sim. E há toda uma questão da expressão que é utilizada do anti-envelhecimento, não é? Que é muito chocante, porque se pensarmos bem, durante anos as marcas todas adotaram este anti-envelhecimento, não é? E as pessoas iam, este é anti-envelhecimento, este não é, eu vou para o anti-envelhecimento. Só que isto é muito chocante e é muito revelador do que se passa a nível provavelmente inconsciente da sociedade, como é que a sociedade vê a pessoa, o envelhecimento. Mas agora, já se repararem, muitas marcas já mudaram o discurso, já não há anti-envelhecimento, mas é mais envelhecimento saudável ou envelhecimento bom, É. de alguma forma. Usa-se Mas é marketing interessante. também, que é, aliás, eu tenho uma médica que na realidade é a área dela, é Smart Aging.
Mas é Boa, engraçado boa. este preconceito contra o envelhecimento, porque de facto, se olharmos para certas culturas, veem o envelhecimento ao contrário como uma acumulação de aprendizagem, de sabedoria, não é? Portanto, as pessoas mais velhas, os avós, têm um papel extremamente importante nas unidades familiares e também na sociedade. E portanto acho que temos que ir voltar e buscar um bocadinho esta valorização da sabedoria de quem teve mais anos e viu mais coisas, experienciou mais coisas nesta vida. Relembrando sempre que isto tudo passa muito rápido, portanto é preciso aproveitar com todos, mais velhos, mais novos. Pronto. É verdade. É isso, boa, boa. Tudo junto e Belo misturado, como fechamento. nós é. Bem, vou aproveitar então esse. Ah, diz, Carlota, por favor, a gente está com essa Não, dúvida. não, tudo junto e misturado, como nós estamos sempre a dizer, não é? No Ah, é. sentido de. Boa, é É verdade. verdade. É o nosso lema aqui das nossas pautas. Boa. Bem, então passo a bola para você. Vamos mudar aqui de assunto, mas também super pertinente, super interessante, que mistura também vários ângulos. Queria saber qual é a sua pauta, deixar você introduzi-la. Sim, portanto, isto liga-se com o que a Carlota falou relativamente aos mais idosos, que é a geração de sozinhos, não é? Portanto, aparece aqui não só na geração dos mais idosos, por razões óbvias, mas em todas as gerações. Tem havido um fenómeno, já falámos aqui, o Rafa já tinha falado deste fenómeno aqui noutro destas nossas conversas, há um isolamento das pessoas, que aconteceu muito também por causa da pandemia, mas é um isolamento que também já vem de trás, com o aparecimento das redes sociais, as pessoas saírem menos de casa, as unidades familiares serem mais fragmentadas do que em gerações mais atrás. E, portanto, há aqui um fenómeno de solidão que aparece em todas as classes sociais. Portanto, é bastante transversal à sociedade. E há muitos estudos sobre tendências futuras propõem às marcas e às empresas algumas direções sobre o futuro e que falam muito nesta procura de pertença a comunidades. E, portanto, as marcas e as empresas têm aqui uma oportunidade de criarem estas comunidades em volta das suas marcas. Portanto, já não é só propor o produto ou o serviço ou o que seja, mas é chamar à volta desse produto e desse serviço uma comunidade centrada em aprendizagem, porque as pessoas já não procuram apenas entretenimento ou materialismo, não é? Produtos acabados, procuram esta pertença a uma comunidade que se transforma e que evolui. Portanto, uma comunidade centrada em aprendizagem e em troca. E, portanto, isto, claro, tem tudo a ver com o WinWorld. Portanto, também fica aqui esta nota de que, muito certamente, no futuro vai haver aqui muito potencial para trabalhar estas comunidades de aprendizagem juntamente com marcas e empresas. E pronto, e há outra coisa também que é, ao mesmo tempo que este fenómeno de isolamento acontece por razões também de tecnologia, de pandemias, disso também acontece por fragmentações políticas, não é? Estamos a viver uma fase já há alguns anos em que as eleições nos países com mais poder neste mundo são acerca de escolher o menos mau, não é? As pessoas já não se identificam inteiramente com líderes políticos. Há figuras de líderes políticos que não deixam ninguém tranquilo, não deixam ninguém com sentimento de pertença a essa realidade política. E, portanto, há aqui esta procura de pertencer a uma comunidade para encontrar sentido e propósito, exatamente porque há uma fragmentação também do sentido político. E, portanto, os pais das nações já não são vistos como pais capazes de tratar dos filhos, do povo, das pessoas, e não lhes conseguem dar uma direção
ou um sentido verdadeiro que os una. Portanto, as pessoas procuram esse sentimento de pertença e de sentido em células mais pequenas. E daí haver esta oportunidade de criarmos comunidades com sentido e com uma união forte à volta de valores fortes, como forma de andarmos para a frente enquanto sociedade. E é isso. E você consegue ver esse movimento já muito forte nas marcas. No outro dia, a gente, inclusive, na outra série que a gente tem, o BR Talks, estávamos conversando com uma convidada, a Suelma Rosa, da Unilever, aqui do Brasil, e ela fala da importância das marcas se posicionarem sobre vários temas e como isso não só é uma questão de se conectar com os consumidores, que são as preocupações dos consumidores, mas também o lado ético da própria marca de estar conectado com os valores que importam hoje em dia. Então você vê marcas muito comprometidas hoje em dia com a sustentabilidade, muito comprometida hoje em dia com a inclusão. Você vê marcas de roupas ficando cada vez mais inclusivas até nos seus modelos que usam. Você vê marcas de cosméticos cada vez mais preocupadas com o seu impacto ambiental, impacto no animal, enfim. Então, eu acho que esse movimento dá para ver já bem forte e eu acho acontecer, que os projetos da WinWorld com as empresas são exatamente em territórios de conhecimento, no caso da EDP. Na realidade, todo este ideal da transição energética e este pioneirismo na divulgação, na inspiração, na aceleração da transição energética com os vários stakeholders, no caso da fidelidade, os temas da longevidade e esta dedicação ao National Geographic, que por si só já engloba todos esses temas, e a nossa própria conferência, né? A Happy Conference, ela na sua história, todo ano ela traz um tema importante, mais voltado talvez para a saúde mental e alguns tipos de desenvolvimento dentro da área corporativa e dos seus colaboradores, mas mostra como as empresas também estão preocupadas em estar cada vez mais preocupadas com a felicidade corporativa, com a saúde mental, com o bem-estar dos colaboradores, com a diversidade e inclusão, que vai ser agora o nosso próximo tema. Isso é uma forma de... Então, as empresas estão a entrar em temas da vida das pessoas que antes não entravam. Bastavam-se com o seu serviço, com o seu produto, tinham certos valores, mas agora também está a haver esta criação de comunidade. E é outra coisa que há muita procura e cada vez mais, e faz sentido, nós sabemos, mas não vale sempre a pena reforçar, que é esta procura pela curadoria de conhecimento, não é? Porque há tanto conhecimento, há tanta informação, e o que é bom em termos de dieta, o que é bom eu comer, é isto ou aquilo, há tantas opiniões diferentes, corta a lactose, corta o glúten, não corta a lactose, não corta o glúten, quem é que vamos ouvir, não é? E, portanto, os curadores, está a haver um futuro de legião de curadores que vão buscar os vários conhecimentos e que os apresentam de uma forma pensada, bem tratada e ao serviço das pessoas, que as pessoas não têm tempo. Não pode ser toda a gente aí ter que fazer a sua pesquisa, não há tempo para isso, temos que, portanto, delegar isso a quem faz isso com talento e portanto, viva a WinWorld! Completamente imparcial. Totalmente, gente, esse é um programa imparcial. Nesse sentido em que, de facto, estes curadores de conhecimento é um papel cada vez mais relevante para a construção destas experiências, efetivamente. É lógico, não é? Não há tempo, toda a gente não pode ir mergulhar nestes oceanos de informação para retirar de lá aquilo que faz mais sentido. E a outra coisa é que, não havendo investigadores de conhecimento que mergulham neste oceano e veem o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, as pessoas estão muito vulneráveis a manipulações de informação e temos visto isso como fenómeno mundial, não é? Há as fake news, a manipulação de conteúdos, de informação, de conhecimento e, portanto, estes novos, como é que se diz, aqueles que trazem as lanternas nas caves e nos guiam nos caminhos. Em francês é les éclaireurs.
Sim, Les éclaireurs, os que torna os caminhos mais claros, vêm, assim, iluminar. os que vêm iluminar o caminho sem ajudar, pelo menos, a encontrar caminhos dentro do oceano de informação. Meu Deus. É. Não, hoje em dia a gente tem muito acesso, muita informação e nem sempre isso é uma Não, é coisa super. positiva. Então é importante ter esses atores que consigam realmente filtrar e entregar uma informação que seja organizada, que seja válida, que Claro, e seja, depois é muito importante, enfim, este papel de ir buscar a legitimada. informação por ti é super importante. Tens de confiar muito na pessoa, na marca, na empresa que faz isto, porque é um trabalho Não. Uhum. importante. Aliás, a minha paixão por mídia, na realidade, vem muito disso, que é os órgãos de comunicação social são fontes absolutamente seguras, quer dizer, no sentido e credíveis, sobre aquilo que trazem aos seus públicos, fazem um trabalho fazem essa filtragem. A única coisa é que efetivamente depois a indústria, também com coisas muito positivas, alarga-se muito com as redes sociais e com o poder de cada um em fazer um bocadinho esse trabalho e de cada um ser ele próprio um canal de comunicação, mas na realidade quando queremos ir buscar coisas seguras, de fontes seguras, voltamos a recorrer a órgãos de comunicação social que são marcas de referência para nós. Pronto, no caso da UINA, Com certeza, na essência. lá na faculdade de jornalismo, o que a gente aprende de primeiro pilar, valor fundamental, é a Exato. credibilidade. Não existe jornalismo sem credibilidade e as marcas entendem que essa também é uma palavra que tem que ser incorporada, credibilidade, no discurso, nos atos, na curadoria de informações, enfim. Vou mudar mais uma vez de tema para a gente já encaminhar para o nosso final. Aliás, vou pensar uma coisinha que a Benedita falou, e vocês todos, claro, que é justamente esse novo olhar das marcas por pautas, por temas que tocam a sociedade e trabalham isso de alguma forma, e cuidando sempre das pessoas e cuidando dos seus colaboradores. Vou para um tema trazido aqui pelo Rafa nos nossos bastidores, mistura de tema com dica também, já vamos para as dicas finais. Porque passou agora outubro rosa, um mês de consciência mundial focado no combate ao câncer de mama. E agora chegando em novembro, o foco vai para os homens, né, Rafa? É isso mesmo, Nath. Como você falou, a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, que eu acho que é um exemplo na conscientização, na prevenção do câncer de mama, no cancro de mama, em que você vê vários atores, órgãos mundiais, as empresas, os mídias, alertando e conscientizando e quebrando tabus e fazem isso um excelente trabalho entre as mulheres, né, nesse processo de prevenção. E agora o mês de outubro começa então o mês da consciência do Novembro Azul do cancro de próstata, que ainda precisa ser quebrado vários tabus no cuidado da saúde do homem. O câncer de próstata, ele atinge 1 a cada 6 homens, é o segundo câncer com maior número no público masculino, vem só atrás do câncer de pele, se eu não me engano. Só que se identificado precocemente, tem 90% de chance de cura. Então, cada vez mais a gente vê empresas, cada vez mais a gente vê órgãos públicos também fazendo essas campanhas, se mobilizando para trazer essa consciência, para quebrar esse tabu, para abrir conversa entre os homens. Se você tem acima de 40 anos, hoje em dia tem maneiras muito mais fáceis de até descobrir logo no início. Você consegue, por um exame de sangue, saber se alguma taxa sua está errada, está alterada. Então, está na hora de falar mais abertamente, falar sem medo e se prevenir, se cuidar. Então, fica essa minha dica para todo mundo que esteja ouvindo a gente. Se você tem mais de 40 anos, procure seu médico, faça o exame e se cuide. Boa, boa. Dica valiosa, dica muito importante, que salva vidas. Quem mais tem dica? Vamos às dicas finais, então, para a gente já indo encerrar nosso episódio? Dicas, então, resultado da minha dica do mês passado, não é? Que é deem-se uma aventura. Pronto, fui ao Kilimanjaro, subi o Kilimanjaro, foi assim uma experiência absolutamente extraordinária. Já escrevi sobre isto, é difícil pôr em palavras tudo aquilo que é vivido, é sem dúvida das jornadas mais intensas, físicas e mentais, física e mental, que vivi na vida. Mais do que tudo isso, é a experiência humana, sem dúvida,
E, portanto, volto a repetir, mas como tinha ficado, dar aqui uma nota, mas claramente escolher, e agora até no seguimento disto que o Rafa estava a dizer, que é procurarmos também áreas onde nos mantenhamos saudáveis e ativos, seja por via da, como é que se diz, da prevenção e dos exames, seja por via de alguma maneira da atividade que praticamos. De facto, sem dúvida, extraordinário, e as montanhas é sim uma grande área de saúde para mim. Quanto a dicas deste mês, um podcast maravilhoso que eu vi esta semana, de uma série que eu adoro, do Adam Grant, chamada Rethinking, onde ele entrevista personalidades, é um psicólogo organizacional, o Adam, e onde ele entrevista personalidades das mais variadas áreas, no sentido de nos trazerem também a sua maneira de pensar, a sua estrutura mensal, e com isso nos ajudar a repensar as perspectivas que temos sobre as coisas. E esta semana foi uma entrevista maravilhosa ao Atul Gawande, que é um médico que eu já sigo há bastantes anos e que adoro, e que escreve também no New Yorker, e que vale mesmo a pena ouvir. São assim 45 minutos absolutamente maravilhosos, onde ele fala não só dos desafios de vida e de carreira, até pelo grande cirurgião que é, mas a importância de combinar a precisão e o rigor da cirurgia com a criatividade da escrita, e portanto como é que ele combina os dois mundos, além de obviamente o facto de passar para a escrita e de alguma maneira partilhar o seu conhecimento, acaba por alavancar aqui uma série de aumento de conhecimento e de impacto social daquilo tudo que ele sabe e que sente, e que opina sobre as melhorias dos sistemas de saúde, não só nos Estados Unidos, mas ao nível global. É super, super interessante. Mas percebe-se imenso como é que ele, aliás, tem várias dicas, diz inclusive uma coisa muito importante, que é que cada um de nós deve ter um coach, e obviamente ir fazendo e ir evoluindo ao longo da vida, e provavelmente até no caso dele, o coach dele morreu, e portanto obviamente há aqui uma necessidade de renovação do coach, mas o que isso nos ajuda em termos de um desenho de um caminho mais rico, e também no percurso, na persecução desse caminho mais rico. É muito interessante, muito bom. Rethinking, Adam Grant, com Atul Gawande. Gostei. Beni. Eu não pensei assim numa dica em específico, mas diria, com base no que tenho sentido ultimamente e nisto que a Carlota estava a dizer de o equilíbrio entre o rigor, mas também a parte mais criativa, diria só que, pronto, que há também nestes tempos mais incertos um papel muito importante da nossa intuição, e que, portanto, às vezes ouvir a nossa intuição é como dar um salto no vazio, no escuro, e, portanto, é um bocadinho... a pessoa hesita, não é? Se deve ouvir a intuição, se deve procurar mais referências, mas relembrar que a nossa intuição existe tem uma razão de ser, e que, portanto, é preciso ouvi-la. Boa, sempre bom olhar para dentro e nos ouvir. E é isso. Vou deixar também uma dica, só porque a gente está começando um mês de COP27. Esse é um assunto muito caro também a todos nós, aos clientes, aos parceiros, à nossa newsroom. Então, tem que ficar de olho, inclusive na nossa newsroom, que a gente está de olho também na conferência da ONU. A gente vem de uma conferência cheia de promessas para tentar não passar, né, o aquecimento global de 1,5 graus Celsius, enfim. E agora uma pressão assim absurda para que seja colocado em prática. Tem muita promessa no ar e não tem mais tempo mesmo. Então, a gente está em cima desse assunto. E, inclusive, tem notícia fresca, né, recente, da União Europeia colocando uma data para parar de vender carros a combustão novos. Isso é bem legal. A partir de 2035, é um baita exemplo para o mundo. Enfim, é um assunto que dá pano para manga, dá pra gente fazer um on the record só sobre os assuntos que vão ser pautas da COP27. Quem sabe a gente faz um saudão no final, no próximo encontro. Mas para todo mundo ficar de olho, essa é a minha dica, e de olho inclusive na nossa newsroom, que a gente tá lá também em cima do tema. E é isso, dicas na mesa, vou colocar tudo na descrição aqui do episódio, no YouTube, no Spotify, acompanhem. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro e que venham as novas pautas. Obrigada, Nath. Até lá. Obrigada, Obrigado, Nath. Até lá. Nath. Um beijo.